Seja muito bem-vindo, bem-vindo à minha cozinha, bem-vindo à nossa cozinha. Eu preciso começar dizendo o prazer que é a gente estar junto. Muito obrigado pela sua presença numa aula muito bacana que a gente produziu, preparou com muito carinho. Uma masterclass onde eu quero te ensinar todos os meus segredos, todos os meus truques, todas as minhas dicas quando o assunto é massa fresca. Será que eu tenho propriedade em falar sobre cozinha italiana? A gente sempre fica com esse medo, né? Falar sobre um assunto. Posso dizer que eu acredito que eu não tenho toda a experiência, expertise de um bom chefe natural italiano, mas muito da minha carreira eu dediquei para conhecer, para estudar um pouco da gastronomia italiana, vivenciando as cidades, a realidade daquela cultura. Bom, se você está curioso agora em saber quem eu sou, se você me conhece, muito bem-vindo de novo. Que bom te reencontrar. Se você não me conhece, eu quero me dar o prazer, a liberdade de me apresentar. Eu sou o chefe Lucas Vicenzo, eu sou formado em gastronomia aqui no Brasil pelo Senac de Águas de São Pedro. Quem não conhece, é um dos melhores campos que nós temos na América Latina, aqui na nossa área de gastronomia e hotelaria. Trabalhei em alguns restaurantes em São Paulo, mas muito novo eu fui para a Europa, fui trabalhar em cruzeiro, fui estudar, me especializei em gastronomia italiana, em gastronomia francesa. Eu fiz uma especialização também, me formei em enologia, enfim, fui viajar, viajei 24 países, experimentando culturas, experimentando os temperos, a realidade da gastronomia de cada região. Voltei para o Brasil e daí aqui a minha vida começou a andar um pouco mais entre essa carreira, que eu vou resumir, mas vieram alguns prêmios a qual eu me orgulho muito. Eu fui eleito uma das 10 promessas da gastronomia paulista pela revista Veja São Paulo. Eu fui eleito uma das 100 personalidades do ano em 2016 pela Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito. 2017, chefe revelação no Sul e Sudeste. E dentro da minha carreira também, muito dela foi dedicada à docência, a dar aula, a formar pessoas, a dividir conhecimentos. E daí são 9 anos já criando cursos, dentro da cozinha como sala de aula, que é um dos meus prazeres. Essa carreira toda me trouxe ao dia de hoje. O dia que eu encontro você dentro da minha cozinha, você, uma taça de vinho de uma forma muito intimista, cozinhando juntos, dividindo todos os meus conhecimentos, todos os meus segredos, e não só nós, porque eu tenho uma equipe muito especial junto comigo nesse projeto, nessa aula hoje. Então vou apresentá-los. Ricardo e Felipe vulgo Nick, meus amigos, meus parceiros, que trabalham juntos, mas eu desconfio que o intuito deles estarem aqui hoje é para comer, ok? Exato. Vocês já sabem qual é o menu de hoje, não? Não. Você ficou segurando esse segredo. O menu de hoje, gente, vai ser um ravioli, um bom ravioli, um raviolone, como diria minha nona, um ravioli grande, recheado com creme de cogumelos e uma gema lá dentro. Na hora que a gente cortar esse ravioli, essa gema vai escorrer num molho de manteiga com limão siciliano, que bom, em primeiro lugar é prato de alta gastronomia. Daí você vai falar, Lucas, vou parar de assistir essa aula agora, porque é muito difícil para eu executar. Em primeiro lugar, o que eu quero te falar é que não é difícil de executar. E esse é o meu desafio nessa aula em um projeto de vida, que é tirar você daquela zona de medo, achando que é difícil de fazer, que dá muito trabalho, que precisa de muita experiência, muita técnica. Não. Precisa de força de vontade, precisa de um pouco de conhecimento. Conhecimento eu já vou te passar hoje. A gente vai preparar esse ravioli da massa até rechear, fechar, até montar esse prato. E a única parte que a gente não vai dividir nessa aula é a degustação, que vai ficar para mim e para os meninos. Vamos dividir essa parte. Mas vocês vão ver que é muito fácil. Trabalhar com massa não é muito difícil. Eu vou começar, parar de enrolação, logo, começar a produzir a nossa massa. Eu estou usando aqui trigo comum. Aquela farinha de trigo que a gente encontra no mercado do dia a dia, né? Das marcas mais simples e tudo mais. Lucas, é a melhor farinha para se trabalhar? Pode ser a sua pergunta, né? Bom, o que eu vou te dizer é o seguinte: com uma farinha de trigo branca comum, como a que a gente encontra no mercado, é possível fazer uma massa de qualidade, uma massa boa, uma massa que vai surpreender.
o seu cliente, vai surpreender a pessoa que vir no seu restaurante, vai surpreender o seu cônjuge, a sua família, os seus amigos. Dá para se fazer uma boa massa. Existem algumas dicas, alguns truques que a gente vai dividindo aqui conforme eu for produzir. Mas para a gente iniciar rapidinho aqui, o que a gente precisa saber é que para produzir uma massa fresca existe uma equação. É uma equação básica. A gente usa sempre 100 gramas de farinha de trigo para um ovo. Contando que o ovo aí vai ter 60 gramas, 70 gramas, se for um ovo jumbo, ovo melhor, é basicamente essa equação. Então, existem algumas alterações que a gente pode fazer no que a gente chama de parte seca da massa, que são as 100 farinhas de trigo. Existem algumas alterações que a gente pode fazer no que a gente chama de parte úmida, líquida da massa, que seria o ovo. Vamos começar com a parte seca. Foca agora comigo nas 100 gramas de farinha de trigo. Depois eu vou falar do restante. Bom, para eu produzir uma boa massa, preciso da farinha e a farinha branca já me dá um bom resultado. Mas eu posso trocar um pouquinho disso. Eu posso alterar essa massa usando alguma farinha especial. Se a gente for falar de cozinha italiana, lá na Itália, o que se usa é o que a gente chama de farinha de grano duro. Essa farinha de grano duro é feita com um trigo especial, um trigo mais seco, um trigo mais duro, como já diz o nome, um pouco mais firme. Ela dá uma farinha com uma textura diferente. Lucas, a gente consegue encontrar essa farinha aqui no Brasil? Consegue. Em muitos mercados hoje em dia, redes grandes, você já encontra essa farinha para poder trabalhar. Se eu estou fazendo com a farinha comum, branca, e não com a farinha de grano duro, porque pode ser que você esteja em alguma cidade do Brasil que seja um pouco mais difícil e que você não encontre. Então você vai ver junto comigo que é possível a gente produzir uma farinha boa com uma farinha branca. Mas a farinha de grano duro é que geralmente os italianos mais usam. O que a gente pode alterar também nessa farinha é trocar às vezes uma porcentagem dela por uma farinha de sêmola. Farinha de sêmola também é uma farinha utilizada pelos italianos, de uma espécie de trigo diferente, também um pouco mais seca, um pouco mais dura, que dá mais textura. É uma farinha também mais fácil de achar, você pode encontrar em alguns supermercados, daí você vai balancear ela. Uma porcentagem de farinha de trigo branca, uma porcentagem de farinha de sêmola. 50%, 50%, 80% para 20%, a porcentagem é você quem vai escolher. A mesma porcentagem pode ser alterada por uma farinha de trigo integral, por exemplo. Usar uma parte da farinha branca, uma parte da farinha integral. Você já começa aí, só esses primeiros minutos de aula aqui, nem é aula, a gente não vai chamar de aula, os primeiros minutos de conversa. Você já viu quantas variações diferentes você consegue fazer de massa? Uma massa com farinha branca, uma farinha de sêmola, grano duro, você já começa uma farinha integral, você já começa a poder brincar e trazer um pouco mais de variedade para a sua cozinha. Mas naquela equação que a gente falou, a gente usa sempre 100 gramas de farinha para um ovo, certo? Posso produzir com ovo inteiro, uma clara e uma gema, mas algumas alterações podem ser feitas, como eu fiz aqui, que vai trazer um pouco mais de qualidade também para a sua massa. A parte mais rica, quando a gente fala em massa fresca, a parte mais rica do ovo tá na gema. Por quê? Porque ela que vai trazer para mim coloração, deixar minha massa um pouquinho mais amarelinha, com uma cara um pouco mais gostosa, não fica aquela massa tão branquinha, né? A gema também vai trazer sabor, por ser gordura traz sabor, por ser gordura vai deixar minha massa um pouco mais lisa, mais bacana de trabalhar. Então você pode alterar, ao invés de usar um ovo inteiro, trocar essa clara por outra gema e usar para cada 100 gramas 2 gemas. Ou aí brincando, com 100 gramas você coloca um ovo inteiro, com outras 100 gramas você coloca 2 gemas, que foi o que eu fiz aqui, o que eu alterei. Estou trabalhando aqui com aproximadamente 400 gramas de farinha de trigo, um pouquinho mais até, porque é lógico que depois da gente conversar e trabalhar tanto, eu preciso produzir uma quantidade maior de massa pra gente poder se alimentar, né? Por favor. Pra gente poder comer. Já fizeram massa, não? Não. Mentira, eu tô perguntando isso só pra fazer eles passarem vergonha, tá? Porque eu já sabia dessa resposta. Nunca fizeram, mesmo depois de a gente trabalhando tanto tempo, vocês nunca se atreveram pra fazer massa? Só miojo, certo? Não. Miojo, certo? Não, eu tô aprendendo aqui, tô cheio de dúvidas já. Ó,
além dos ovos, vou colocar uma boa pitada de sal para trazer sabor e um pouco de azeite. É sempre interessante a gente colocar um pouco de gordura a mais na nossa massa, porque toda a gordura entra no meio do glúten e deixa esse glúten um pouco mais macio, mais fácil de trabalhar. A gente já vai falar sobre o glúten se você não entendeu o que eu disse. Segura mais um pouquinho. Bom, produzir aqui uma coroa com a farinha, os ovos no centro. Lucas, fiquei com dúvida na parte teórica ou na parte da receita. Bom, eu vou deixar na descrição aqui a receita o descritivo da nossa receita. Mas o que eu quero hoje dividir com você não é receita. Entenda junto comigo. Quando a gente trabalha só com receita, para você seguir aquelas quantidades, o passo a passo, você fica preso. E eu não quero ser para você um livro de receitas. Eu quero ser para você um amigo profissional que vai dividir com você as técnicas. A partir da hora que você entender as técnicas, você entender o porquê que a gente executa de tal forma, você não vai precisar de uma receita para ir na cozinha. Você vai poder chegar, abrir a sua geladeira, abrir o seu armário e produzir aquilo que a sua cabeça, a sua criatividade está pedindo para você naquele dia. Né? Você não precisa de uma receita para dizer, bom, como que eu preparo uma massa integral? Você sabe que se você precisa de 100 gramas de farinha para um ovo e que você pode alterar essas 100 gramas de farinha usando 50 da integral, 50 da farinha seca, você já sabe que você precisa, o que você pode fazer de diferente. Daí se você quiser colocar nessa massa também um açafrão, se você quiser trabalhar com um molho bacana, um molho mais liso, um molho mais pedaçudo, daí você brinca, você não precisa ficar preso. Então o meu intuito, logo no início agora, para a gente poder entender para onde a gente vai direcionar essa nossa Masterclass, é focar menos na receita e muito mais no porquê a gente está fazendo isso. Ok? Bom, vou começar aqui no centro agregando a minha farinha de trigo junto com o ovo. E daí, procura ovos de boa procedência. Aliás, eu acho que isso é um papel muito importante do novo profissional de cozinha, ok? Se você é um profissional como eu, um cozinheiro, um gastrólogo, um nutricionista, enfim, se você trabalha preparando alimentos, ou se você está assistindo esse curso porque você quer fazer um jantar bacana para sua família, para o seu namorado, enfim, a primeira dica que eu quero dar para você é procure bons produtos. Existe uma frase que diz que um bom pintor não consegue fazer uma boa tela sem boas tintas e sem bons pincéis. Bom, se nós formos usar essa analogia, nós cozinheiros somos os pintores e os produtos são as nossas tintas, né? Procure bons produtos, a procedência deles, a qualidade deles, para que a sua receita tenha boa aceitação, independente de quem for comer. Se você é bom profissional, se você é um profissional, na verdade, além de procurar bons produtos, evite trocar tanto de produtos, ok? Você trocando de produtos, você também troca a qualidade do que você está produzindo, você troca a qualidade da sua receita e isso não é bacana. Eu aqui escolhi ovos de galinha caipira, ovos orgânicos, porque dá uma gema mais amarelinha e deixa essa minha massa aqui, ó, que eu nem terminei ela ainda, mas com uma cara bem bacana, com uma cara de uma massa mais saudável, né? Acho que esse é o diferencial quando a gente fala de massas frescas à base de ovo, né? Porque existem as massas secas que são à base de água, mas que a gente pode falar sobre isso também no decorrer da aula. Vou começar a sovar a minha massa e aqui tem um ponto muito importante para você, ok? Você já ouviu falar de glúten? Bom, aliás, todo mundo já ouviu falar de glúten, né? Quando a gente fala sobre alimentações, você deve até conhecer alguém aí que tem uma alimentação hoje gluten-free, livre de glúten. Bom, se você não sabe o que é o glúten é uma proteína e ele está presente em alguns grãos, não só no trigo, ele está dentro do que a gente conhece como sigla TAC, TACC, trigo, aveia, cevada e centeio. Tudo que vem desses grãos contém glúten, que é uma proteína, ok? Que em dosagens adequadas não faz mal.
em excesso, logicamente, que vai te fazer. Mas o que a gente usa bastante do glúten dentro da gastronomia não é só o seu valor nutricional, mas sim a sua propriedade plástica. Por quê? Porque o glúten, quando trabalhado, ele dá uma propriedade de elástico pra gente dentro da nossa massa. A gente só consegue pegar uma massa e esticar ela se ela tiver glúten. Se você trabalhar com uma farinha de arroz, por exemplo, pegar a farinha de arroz, colocar água, sovar, você nunca vai conseguir esticar ela sem ela quebrar. Não existe a possibilidade, porque falta o glúten. Essa propriedade que a gente encontra é graças ao glúten. Como que eu desenvolvo essa propriedade? Bom, eu preciso de líquido, que é o que a gente tem na nossa massa, através do ovo, que boa parte dele é água. Preciso da base de glúten, no nosso caso aqui da massa, farinha de trigo, e preciso de movimento, que a gente chama de movimento mecânico, que é um movimento com uma velocidade constante, uma força constante também. E daí, quando eu junto esses três fatores, o líquido, o movimento e o glúten, e temperaturas também, temperaturas frias são importantes. O glúten começa a desenvolver essa propriedade plástica. Daí eu vou te perguntar, eu preciso estender demais uma massa de macarrão? Preciso deixar ela muito fina? Eu preciso que ela tenha essa propriedade muito forte para que ela não se rompa? Não, eu não preciso disso, não é necessário para esse tipo de massa. Então é necessário, é bacana, na verdade, que a gente não sove muito uma massa fresca. Que você não trabalhe demais, que você não desenvolva muito essa propriedade do glúten, porque isso pode deixar a sua massa com essa sensação de elástico, essa sensação plástica muito forte. E daí, a hora que você for morder, você vai ter que fazer força demais para quebrar essa massa. E a gente não quer isso, a gente quer uma massa de macarrão que no menor toque do dente ela se rompa, ok? Por isso, o pouco que eu sovar é o suficiente. O quanto menos eu sovar é o suficiente. Cheguei no ponto onde eu vejo que a coloração está uniforme, eu já não tenho grumos de farinha, essa massa já está um pouco mais homogênea, é o suficiente para a gente parar de trabalhar ela. Ou seja, eu dei um texto agora para você, falando toda uma teoria de 15 minutos e você tem uma massa pronta. Se você vier falar para mim nos comentários depois falando que é difícil fazer massa pronta, tô mentindo, gente? É muito fácil. Eu soltei. Mentira, eu falei um pouco aqui. Não, Gastei o português. Não, eu achava que o glúten era o vilão da história, mano. Irmão, você sabia que é? Porque a gente assiste televisão hoje em dia, cada hora tem uma história de que uma taça por dia é bom, agora uma taça por dia vai tirar um piripaque do coração. Chocolate X por dia é bom, depois chocolate é ruim. Glúten é a mesma coisa, e não é uma real. Minha mãe sempre disse uma frase, tudo demais é veneno. Tudo demais é veneno. Aí tá o segredo. Real. Ó, Sério. minha massa tá pronta e eu vou deixar ela descansando agora. Se você é meu seguidor raiz, aquele que me acompanha mesmo, você já sabe desse meu segredo, ok? Que é o quê? O bom e velho pano de prato de vó, aquele que fica no fogãozinho, sabe? Fica pendurado no fogão, sabe? Geralmente você paga esse daqui, 10 panos de prato, 10 reais. 5 panos de prato, 10 reais, alguma coisa assim. Mas ele que dá a essência de uma boa massa. Se você não tiver um pano como esse, sinto te informar, você não consegue produzir. Pode, gente, pode deixar descansando com um paninho ou com filme plástico, com papel alumínio, do jeito que você preferir. Mas é necessário deixar descansando, tá? Antes de eu voltar a falar do glúten do ninho. Quanto tempo eu deixo descansando? Quanto tempo você deixa descansando? No mínimo, irmão, a gente vai deixar 15 a 20 minutos, ok? Certo. Pensa só em um elástico. Sabe aquele elásticozinho de amarrar dinheiro? Você começa a esticar ele, dobra e vai fazendo várias dobraduras nele. Chega uma hora que você vai ter várias voltas e você não vai conseguir esticar, ok? Esse é o trabalho do glúten. Você vai sovando, dobrando, chega uma hora que essa massa tá dura. Qual é necessário? Deixar descansar para esse elástico que está emaranhado do glúten dar uma relaxada. Daí você consegue trabalhar melhor. A gente vai deixar no mínimo descansando aqui 15 minutos, mas pode deixar aí uma meia hora. De preferência em um lugar não tão quente, não deixa do lado do fogão. O glúten relaxa melhor em temperaturas frias. Eu vou deixar a minha na geladeira agora porque a gente está num dia muito quente aqui. A gente está gravando hoje num sábado. Eu tô quase derretendo. Já caiu um dilúvio e agora... Já caiu um dilúvio lá fora. Mas a gente tá aqui. Como o dia tá muito quente hoje, eu vou deixar especialmente hoje dentro da geladeira.
mas é sempre bacana você deixar descansar um pouco, porque facilita o seu trabalho depois, seja numa máquina ou seja na mão, da forma que você for abrir. Vou deixar descansando. Mas todo mundo fala, voltando na história do glúten, eu saí eu saí da câmera. Tá certo. Voltei? Todo mundo fala que glúten é vilão, né? E daí vai ter com certeza algumas pessoas que vocês vão conhecer que pararam de comer glúten porque virou ultranatureba e acabou perdendo peso. Foi. Ok? É sempre bacana a gente saber, enfim, de início, você que é profissional da gastronomia como eu, que existe um limite do que a gente pode falar em alimentação, ok? Quando a gente fala em alimentação com o objetivo de trazer prazer, de nutrir, é algo, mas quando a gente fala em alimentação no sentido de doenças alimentares ou restrições alimentares, daí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então eu vou falar como um chefe de cozinha, não como um profissional da alimentação, ok? Como chefe de cozinha, eu nunca vou incentivar o uso ou o não uso de algum nutriente, de alguma vitamina. Então eu nunca vou falar para você, olha, corte o glúten ou consuma glúten. Quem tem que dizer isso para você é um profissional da saúde que te acompanha e que vai analisar os seus exames. O que eu, como profissional da alimentação, posso te falar é que tudo moderadamente faz bem. O segredo do veneno está na quantidade, né? Exatamente isso. Daí a galera fala assim, Lucas, mas eu parei de consumir glúten e emagreci. Pode ser. Dá uma olhada neste cara de preto. Olha o tamanho dessa criança. Você está vendo tudo isso? Bom, parte desse músculo é proteína. O glúten é uma proteína também. Uma proteína que a gente chama como proteína funcional, né? Bom, o Ricardo, este jovem senhor de seus quase 30 anos, tá certo, irmão? 31 mês que vem. 31 mês que vem já? Tá. Dos seus 30 anos aí, ele consome glúten desde criança. Quando o Ricardo não tinha nem dente, a mãe dele pegava um pedaço de pão francês e dava para ele ficar chupando. Ou ele comia algum danoninho comprado, ou qualquer outra coisa, uma papinha da Nestlé. Ele estava consumindo glúten desde criança. Ele ingere glúten todos os dias, às vezes 2 ou 3 vezes por dia. Pode ser que ele consuma glúten nas 3 refeições. Se ele comer de manhã um café com leite e um pão, se no almoço ele comer um macarrão, e se no final do dia ele tomar uma cerveja, ele consumiu glúten durante todo o dia dele. Pensa isso durante 30 anos, o organismo acostumado com aquela carga calórica de energia, de proteína que é o glúten. E de repente você corta isso abruptamente. Seu organismo não pode parar de funcionar. Ele vai continuar funcionando, trabalhando para você estar de pé, executando suas tarefas. De onde ele vai tirar essa energia? De algum outro lugar. Nessa readaptação a gente tem um peso, mas a gente não pode dizer que o glúten é um vilão. Quem vai poder dizer se o glúten é vilão para você ou para mim é um profissional da saúde, porque daí envolvem doenças. Existem pessoas que são um pouco mais intolerantes, tem pessoas que têm a doença celíaca. Então cuidado você profissional de saúde quando se atrever aí a indicar alimentos ou não para algumas pessoas, principalmente quando você for fazer alimentos mais direcionados para alguém que é diabético, para alguém que tem colesterol ou para alguém que tem a doença celíaca. Entenda que hoje esse curso é uma aula à base de farinha de trigo. Se você quiser produzir massa sem glúten, pode até ser um tema para uma próxima aula, uma aula futura. Daí manda aí perguntas para mim que a gente pode colocar isso no radar numa próxima vez. E eu posso... Não, tem um paninho. E eu posso congelar essa massa, Lucas? Boa! Mas antes a gente falar se pode congelar a massa, vamos entender a diferença de massa seca e massa fresca? Bora. Tem ideia? Bora. Vocês têm ideia? Você... Imagina, Bueno. Massa seca é a que a gente compra no mercado? Maravilhoso, exatamente. A gente vai ter 2 tipos de massa fresca, na verdade 2 tipos de massa aí no mercado. Uma massa fresca, que é a base de ovos, e a massa seca, que é só a base de água. E daí a gente vai usar 100 gramas de farinha para 50 a 60 gramas de água. A gente vai trocar o que a gente usou de ovo e vai trocar por água. Bom, geralmente quando a gente
trabalha com massa seca, que é a base de água, o período de vida útil dessa massa acaba aumentando um pouco também, porque você não tem as proteínas que o ovo traz, né? É só a água, ela seca muito mais rápido. Então, essas massas secas são essas que a gente encontra realmente, como o Ricardo disse, no mercado, no pacotinho, aquelas mais durinhas, enfim. São massas boas de você produzir e poder vender para o seu cliente. Mas quando a gente acrescenta o ovo e transforma essa massa de seca em uma massa fresca, você aumenta nessa massa também, além de valor comercial, você consegue vender mais caro essa massa, aumentando sua margem de lucro, você também aumenta o valor nutricional dessa massa. Você oferece para o seu cliente, você oferece para sua esposa, para o seu marido, você oferece para sua família, para os seus filhos, uma massa muito mais rica nutricionalmente, muito mais saborosa, com uma qualidade muito melhor. E daí, a parte do acondicionamento, como o Ricardo disse, também é um fator bacana. Enquanto eu vou, antes de entrar no acondicionamento, eu vou preparar aqui a minha bancada para eu poder... Dessa parte nutricional de farinha, assim, tem alguma que você recomendaria? Que você falou de célula, farinha de trigo, integral? Bom, mais nutricional, assim. Mais nutricional, boa pergunta essa. O que a gente pode colocar, algumas, enfim, quando a gente fala de farinha de trigo especificamente, a parte de nutrientes a gente tem muito parecida, né? Sim. Você tem a farinha de trigo, ela vai ter fósforo, ela vai ter potássio, ela vai ter ferro, né? O que a gente consegue colocar, se a gente puder optar por uma moagem mais inteira, uma moagem mais grossa, né? Então o que a gente tem, além da farinha, a gente consegue, de 1 grão de trigo, a gente consegue tirar 9 farinhas diferentes, de 1 grão. A gente consegue dividir 1 grão em 9 partes e produzir 9 farinhas diferentes. De 1 grão de trigo, é muito doido isso, né? Bom, quando a gente fala dessa farinha tirada mais do germe do trigo, da parte interna do trigo, geralmente é uma farinha menos rica no seu valor nutricional. Ela vai ter ferro, ela vai ter fósforo, como a gente disse, ela vai ter esses nutrientes. Mas a gente perde um pouco de fibra que tem na parte externa dos grãos. E os grãos é muito importante na nossa alimentação por causa das fibras, né? Ajuda na digestão, ajuda no bom desenvolvimento do nosso metabolismo, do nosso intestino, é muito importante isso. Então, se for para escolher de valor nutricional, pega farinhas mais extraídas do exterior, ou a própria farinha integral, que daí é o grão inteiro triturado junto com aquela película, que daí você tem um valor de fibra melhor, daí você enriquece um pouco mais nutricionalmente. Legal. Quanto mais escura a farinha, maior é o seu valor nutricional. Quanto mais branca, menor é o seu valor nutricional. Caraca! Legal. Legal. Lucas também é cultura. Demais. Ó, seguinte. Craque. Pra gente produzir o nosso ravioli hoje, eu vou preparar um creme de cogumelos. Esse creme ele vai servir como uma caminha para nossa gema. Se a gente soltar essa gema dentro do ravioli, ela vai balançar. Então precisa de uma caminha para manter ela no centro. E daí eu optei aqui por shimeji, shiitake. Vou colocar aqui, shiitake tá aparecendo? Espero que sim. Shimeji, shiitake e portobello. Você pode optar pelos cogumelos que você quiser. Neste caso específico, a gente quer fazer um creme um pouquinho mais seco, não tão aguado. Então evite cogumelos em conserva, como champignon em conserva, porque ele já está dentro daquele vinagre, daquela água, fica muito aguado, não é o ideal. Opte por cogumelos frescos que não tem tanta água. Lucas, não gosto de cogumelo, tá tudo bem? Enquanto a gente vai preparando esse recheio aqui, vou te dar um monte de dica, isso não vai ser um empecilho para você produzir essa receita. Então eu vou picar esses cogumelos agora, enquanto a gente vai falar sobre o acondicionamento que o Ricardo perguntou, se a gente pode congelar. Bom, se você vai preparar a sua massa para servir logo em seguida, preparou e a pessoa logo vai comer, tinha um potinho aqui, não tinha? Aqui, ó, de lixinho. Se você preparou a sua massa e a pessoa logo vai comer, não se preocupa, você vai preparar, vai sovar ela, vai abrir, vai servir e tá tudo certo. Agora, Lucas, vou preparar e eu vou guardar essa massa, eu vou vender essa massa, ou eu preparei hoje, mas vou deixar ela
dentro da minha geladeira ou dentro do meu freezer por alguns dias e eu vou ir usando aos poucos. Bom, você necessita acondicionar essa massa. O primeiro passo que você vai ter depois que você cortar ela em espaguete ou no formato que você for usar é deixar essa massa secar. Mesmo, Lucas, a massa com ovos, mesmo a massa com ovos é necessário a gente deixar ela secar, ok? Então a gente vai deixar essa massa num lugar mais quentinho, pode até ser no sol. A galera tá lembrando eu de tomar vinho, não é porque eles querem me embebedar, que eu preciso ir tá com a boca seca, molhando a língua. Pausa, pra eu falar que eu posso fazer isso daqui todos os dias da minha vida? Ok? Eu também. A gente também. Você também, você pode ficar me ouvindo todos os dias? Não, seria uma grande tortura, mas parem me ouvir de vez em quando. Mas é muito bom, é um prazer muito grande você dividir conhecimento, dividir experiência, dividir a bagagem de uma carreira com pessoas que eu sei que pararam um momento da sua vida, deixaram o seu celular de lado, o seu trabalho de lado, sua família de lado para poder me ouvir. Isso não tem valor. E a troca disso daqui é te ensinar a produzir coisas bacanas com qualidade que podem ou não, vai depender de você, mas que podem te trazer uma renda muito, muito bacana, muito importante na sua vida aí. Bom, produzir massa e vou ter que guardar ela, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar ela secar. Ok? Um lugar quentinho. É por isso que você já pode ter visto aí na sua vida algumas imagens de massas penduradas num varalzinho. Já viu? Tem até varaizinhos que você compra, né, em lojas de utensílios para gastronomia para deixar a sua massa pendurada. O intuito de deixar ela pendurada ali é que ela seque. Não preciso deixar ela pendurada, eu posso estender ela numa forma, em cima de um pano, eu posso fazer um caracolzinho com o meu espaguete e deixar ela secar. O importante é que ela fique num lugar mais quentinho até que ela fique totalmente dura. Você tem que tocar nela e não pode sentir nenhum pedaço dela macio, nenhum pedaço dela úmido. A gente tem que deixar com que ela seque completamente. Essa parte da secagem é muito importante para o acondicionamento. Quanto mais bem seca ela estiver, maior vai ter o seu tempo de vida útil dessa massa, ok? Depois dela seca, daí você pode embalar hermeticamente essa massa na embalagem do seu comércio, ou se você estiver em casa num pote com tampa, e daí a gente pode deixar ela na geladeira uma semana. Aguenta, às vezes, se você deixar ela secar muito bem, até um pouquinho mais. Mas pense só, se você está trabalhando, você vai vender essa massa, por mais que você saiba que a sua massa aguente 10 dias na geladeira, coloque 7, ok? Não corra o risco do seu cliente encontrar uma massa com uma qualidade que não é o ideal do que você vende. 7 dias na geladeira, ela aguenta muito bem. Ou até 3 meses congelada. Facilmente você consegue também, e daí você aumenta o tempo de vida útil da sua massa, seja ela simples, um espaguete, ou seja ela recheada como um ravioli, por exemplo, que dá super certo. Vou cortar os meus cogumelos um pedacinho. Vocês estão vendo que eu estou picando muito bem os meus cogumelos hoje? Porque eu quero formar um creminho. Eu vou só refogar esses cogumelos na manteiga, deixando eles secarem bem, para retirar todo o excesso de água deles, e depois eu vou finalizar esse recheio aqui com um cream cheese, com um queijo mais cremoso para trazer essa cremosidade que a gente quer. E daí você vai falar, Lucas, não gosto do cogumelo, e eu prometi para você algumas outras opções de recheio, ok? A gente pode sempre ir para um recheio, nesse caso da gema, um recheio menos aquoso, com menos água e mais cremoso. Então qualquer recheio à base de queijos cremosos vai muito bem. Qualquer recheio à base de amido, por exemplo, um recheio à base de um molho bechamel bem cremosinho. Lucas, não sei fazer molho bechamel. Se você não sabe fazer, você vai correr agora lá no meu Instagram. Tem um vídeo, eu ensino dicas, truques, receitas de preparar um bom molho, um verdadeiro molho bechamel. Não é desculpa para você não executar uma receita. Dá pausa aqui e vai lá. Não, termina essa aula, depois você vai lá assistir. Mais fácil. Mas tem lá também. Mas esses molhos mais cremosos,
esses recheios mais cremosos são o intuito da nossa receita. Não posso colocar recheios muito aguados, porque como ele vai estar dentro de um ravioli, se eu colocar muita água, a probabilidade desse ravioli abrir na hora que estiver cozinhando é muito grande. Então evite recheios com tomate, com vegetais muito aguados, tipo uma abobrinha ou uma própria abóbora mesmo. Cuidado com o que você vai escolher. Eu usaria um creme de espinafre, pensa só, refoga o seu espinafre com cebola e alho, deixa ele bem picadinho, refoga com cebola e alho, depois joga dentro desse espinafre um pouquinho de molho bechamel bem grosso. Não deixe esse molho bechamel aguado, deixe ele bem grossinho, só para trazer essa cremosidade para o espinafre. Ou joga dentro do espinafre um potinho de requeijão cremoso ou um cream cheese. Você vai ter um creme de espinafre bem bacana para o seu recheio. Você pode fazer um creme de queijos. Só misturar requeijão, parmesão, mussarela, quantos queijos você quiser para poder rechear esse nosso ravioli. Você pode fazer um creme de carne seca. Aliás, eu tenho um recheio de carne seca que para essa receita ficaria delicioso. Para falar desse recheio de carne seca, imagina um rondelli com uma massa de coentro e um recheio de carne seca. Babaram? Nossa. Preciso dizer que essa joia da gastronomia, essa preciosidade de rondelli já está gravada, já está feita. Se você quer saber como você vai adquirir o conhecimento dessa aula, eu te conto depois. Vou pensar no assunto. Bom demais. Mas a ideia são esses recheios mais cremosos. Eu vou até começar aqui, ó, frigideira. Eu vou começar com o recheio antes de abrir a massa, porque daí o nosso recheio já vai estar bem friozinho na hora de rechear. Porque se eu colocar esse recheio quente e depois jogar a gema em cima, é lógico que essa gema vai cozinhar, então a gente não pode. Vou deixar preparar esse recheio já, que daí ele vai esfriando. Deixa eu ver aqui. Sim, muito bom. Cortar mais alguns cogumelos aqui, e daí os cogumelos podem ser também da sua preferência, só uma ideia. O que eu não optaria, eu dei a ideia da carne seca para esse recheio. Não sei se ela seria a melhor opção, porque eu não optaria aqui por um recheio com sabor muito forte. A gente não quer mascarar completamente o sabor da gema também, né? Então, optaria por um recheio no meio do caminho dos dois. Mas peguei os meus mix de cogumelos, vou deixar bem picadinho. Muito bem. Mas o shimeji e o cogumelo não é uma coisa mais asiática ou viajei, né? Não viajou nada, irmão. Não. Na verdade, você vai ter várias legal regiões essas com seus misturas, cogumelos, né? Com cogumelos específicos. Por coincidência, a gente está usando dois cogumelos que são asiáticos nessa mistura. Que é o shimeji e o shiitake. Não tá errado, parabéns. Nossa. Tá vendo que a pessoa vai convivendo? O que funciona é assim, ó. Aquele lado de lá, esse lado que vocês estão vendo aí no espelho, é o lado o quê? O lado comercial. Você quer falar de dinheiro, não é comigo que você fala. É com eles que você fala de dinheiro. Você quer falar de um contrato, não é comigo, é com eles que você fala de um contrato. Né? Você quer falar de comida, é aqui, mas daí a vivência já vai fazendo a pessoa se tornar especialista em cogumelos. A vivência da gastronomia, mas não tô entendendo esse curso aqui, essa aula aqui não é de gastronomia italiana, você me chega com cogumelo asiático. Tipo isso. Olha, A gente tem dúvida, a gente tem dúvida. Tipo um especialista. Mas eu posso te falar, meu, que eu acho que esse é o legal da gastronomia e esse é o legal do brasileiro. O brasileiro, ele mistura tranquilamente. Aliás, o brasileiro não tem limites para as misturas, né? A gente coloca aí uns limites, umas misturas muito absurdas. Mas que bacana a gente poder chegar num momento da gastronomia, eu acho que é isso que faz a gastronomia ser rica, é você ter uma variedade tão grande de produtos e conseguir misturar muito bem. Como, por exemplo, esse rondelli que eu acabei de falar para você.
Lucas, um rondelli é uma receita italiana, mas você colocou coentro, que é uma erva completamente sul-americana. A carne seca, que é uma preparação, o charque, que é uma preparação totalmente brasileira, né, que a gente desenvolveu, e uma receita completamente italiana. Meu, que bacana isso. Sim. E eu posso te falar que eu acho que esse é o segredo, não tô fazendo aqui marketing, tá? Eu tô falando muito sério com você. Eu não tô fazendo aqui marketing, eu não tô tentando vender essa aula, você já tá assistindo. Você já está ganhando. Eu já estou dividindo com você. Essa aula já pode mudar hoje a qualidade da massa que você vai produzir. Pode mudar ainda mais. Mas hoje ela já vai fazer diferença para o seu comércio, hoje ela já vai fazer diferença na mesa dos seus amigos. Então eu não estou vendendo nenhuma utopia. O que eu estou falando aqui é exatamente isso. Que bacana você chegar a um ponto onde você pode pegar uma receita que é totalmente italiana e transformar o sabor da massa, o sabor do recheio, do molho, dar uma cara, uma outra roupagem para essa receita dentro do que você conhece de produtos, dentro da sua criatividade, dentro do que você tem de ofertas da região onde você mora, dentro do que é o pedido do seu cliente, dentro do que é o gosto da sua família ou do que vai agradar mais os seus amigos. Eu acho que esse é o legal da gastronomia. Mas eu acho que isso é muito do brasileiro. Eu já fui em muitos lugares no mundo assim, você vai comer um hot dog. É só aquele pouco salsicha aqui, meu Deus do céu. Aqui a gente cria, a gente inventa e a gente... Não, eu acho que a gente aprimora mesmo. Acho que a gente leva para um outro nível. Às vezes exagera um pouquinho, né? Às vezes um nível um pouco além. Um pouco hard. Mas ainda assim, não pode dizer que não é um bom nível. Ah, sim. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu já tenho cogumelos aqui o suficiente para produzir os nossos raviolis. Sobrou cogumelos aqui, como também vai sobrar da minha massa. E que eu estou fazendo tudo em uma quantidade um pouco maior, porque é lógico que depois dessa aula, a gente vai fazer esse prato numa versão PF, numa versão um pouco grande, pra gente comer, porque aqui a gente faz e come. Com certeza. Pra testar a qualidade. Vou guardar esse restante desses meus cogumelos aqui. Tem um potinho. Você me ajuda? Vamos descartar isso aqui? Deixa eu dar uma geralzinha aí. Vou pedir ajuda de alguém aqui. Por favor, só pra gente guardar esses cogumelos. Vou refogar esses cogumelos em manteiga. Minha panela aqui já tá aquecendo. Aí eu tenho uma dúvida, Lucas. Diga. Pode ser uma dúvida extremamente inocente da minha parte, tá? Até. Não existe. Mas Você sabe que não existe. Posso usar manteiga ou margarina? Tem diferença em manteiga e margarina? O que tiver na minha geladeira serve? É só gordura? Bom, vamos lá. A manteiga sempre vai trazer mais sabor, ok? A margarina, ela é uma manteiga alterada dentro de um laboratório, certo? Ela é uma manteiga modificada, ela é uma gordura trans. Vamos entender um pouco sobre isso? O que transforma uma gordura trans em uma gordura saturada e uma gordura não saturada, por exemplo? Vocês sabem? Química? Química? Vamos lá. Não sei. Uma gordura saturada é uma gordura que em temperatura ambiente ela se encontra sólida. Uma gordura não saturada é uma gordura que em temperatura ambiente se encontra líquida. Ou seja, uma gordura saturada, se na temperatura ambiente ela se encontra sólida, a hora que você ingerir ela for para suas veias sanguíneas, ela vai estar como? Sólida. Ela vai entupir as suas veias. Caramba. Se você tem uma gordura não saturada, uma gordura que a temperatura ambiente está líquida, quando você ingerir, ela também vai fluir facilmente no seu organismo sem bloquear as suas artérias, sem bloquear as suas veias, ok? A manteiga, quando a gente deixa ela fora da geladeira, ela fica como? Dura. Mole. Fora da geladeira ela fica mole, na geladeira ela fica durinha. Né? A margarina, quando você tira ela da geladeira, ela mantém a mesma consistência. Ela é uma gordura que dentro do comércio foi transformada em uma gordura saturada para manter tempo de vida útil. Pensa só, biscoito, bolacha que a gente come, Sim. boa parte daquela massa é manteiga. Manteiga fora da geladeira fica mole. Imagina aquele biscoito fora da geladeira, a manteiga ficaria mole e o biscoito ficaria murcho.
Eu uso a margarina para manter essa crocância, manter esses ingredientes, a vida útil desses ingredientes, desses produtos melhor. Mas ele é mais nociva. Lucas, mas a manteiga também é um pouco mais cara. Não consigo usar manteiga, mas essa parte láctea do leite, essa parte esbranquiçada que vem com a manteiga, te dá sabor. Então a margarina vai tirar um pouco mais de sabor com óleos de soja, por exemplo. Posso usar? Pode. Se você puder optar por uma manteiga, melhor. Mas no caso, não quero usar margarina. Opção então, se eu não tenho a manteiga e não quero usar margarina, vai num bom azeite. O azeite não precisa ser o mais caro. Vai no mais simples, ou troca por um óleo que não vai acrescentar sabor, você só vai realçar o sabor do cogumelo. Um óleo de milho, um óleo de soja, um óleo de canola, dá pra brincar, um óleo de girassol. Mas tenta fugir da margarina, ok? Não é tão boa, não é tão legal. Tirou a dúvida? Ok, agora Sabia dessa? Não sabia Eu dessa. jogar minha margarina pela janela, gente. Ó, derreti a manteiga aqui e coloquei um fiozinho de azeite. Por quê? Porque o grau de saturação da manteiga é mais rápido. Ela queima mais rápido por ter partes sólidas do leite e ela fica mais nociva, mais rápida numa temperatura mais baixa. Quando eu coloco o óleo de soja, que é um óleo vegetal, ele eleva a temperatura dessa manteiga. Então se ela fosse ficar nociva, queimada com 60 e poucos graus, agora ela vai ficar com 100 e poucos. Ele impede um pouco ela de queimar, ok? Se eu falei temperaturas erradas, vocês me perdoem, porque eu já estou há um tempão aqui tomando vinho e lembrando de falar muita coisa. Me dá folga de eu errar uma temperatura, tá? Manteiga esquentou, vou jogar o meu cogumelo. Simples assim, ó. Enquanto esse cogumelo refoga, eu vou guardar esses cogumelos aqui para alimentar os meus dragões depois. O nosso PF de mais Nossa. tarde. Vou deixar ele guardadinho aqui, não tem problema. Vou cortar um pouquinho de cheiro verde, porque eu acho que cheiro verde nesse recheio aqui vai ficar delicioso. Eu comprei um tão fresquinho. Cheiro verde sempre dá certo, né? Erva sempre dá certo, né? Eu adoro, eu acho que erva... Vocês já viram, eu sempre coloco, né? Sempre uma erva diferente. Verdade. Uma hora tem que ter um tomilho, uma hora tem que ter uma sálvia. Eu acho que uma boa receita, aliás aqui, olha, dica, vamos falar sobre isso. O que um bom prato tem que ter? O que um bom prato tem que ter? Pra vocês, acho que eu nunca perguntei isso pra alguém que não é profissional. Sabor. Sabor. Sabor, acho que é o principal, né? Sabor. Mas só sabor? Segundo ponto, o que você elencaria fora o sabor? Ai, bom, acho que uma boa apresentação também, hein? Um bom prato, acho que tem que estar bonito aqui, né? Visualmente tem que estar bonito, senão... É. Bom, eu acho que um bom prato ele precisa estar saboroso, ele precisa estar saudável, Exato. e ele precisa estar seguro. 3S. Seguro. Garantir a higiene do que você vai produzir. É lógico que eu estou aqui cozinhando e falando, ok? Quem vai comer a minha saliva são os meus irmãos, é a minha equipe. É diferente, é a gente quem vai comer. Quando você está trabalhando, você não vai ficar falando em cima, você não vai pegar as coisas com uma mão suja, você vai tomar mais cuidado, né, no que você está produzindo, você não vai usar manha grande, então você tem que garantir uma segurança no que você está produzindo. Faz parte do nosso papel. Ele precisa estar saudável, você precisa passar pelo critério da saudabilidade. Se você pode oferecer uma refeição com mais nutrientes, se você pode oferecer uma refeição mais rica em vitaminas e em tudo mais, faça. Isso é importante. E lógico, ele precisa estar saboroso. E daí, eu acho que quando a gente fala em sabor, que é esse ponto que eu quero chegar, a gente tem que pensar em alguns pontos. Cor do prato, tempero e aromas. Por isso que eu não pulo erva, sabia? Eu acho que a erva ela é o toque. Eu tenho um recheio, mas sempre vai ter, se tem uma receita, sempre vai ter alguma erva que combina com aquilo. Às vezes, e pra mim, olha, eu não sei se você aí que tá me ouvindo vai compreender, ou se alguém vai me compreender, se alguém vai me compreender. Mas eu coloco as minhas receitas dentro de um mood. Vamos lá. Como assim? Vou fazer hoje um almoço, ok? Certo. Qual que é o almoço? O almoço vai ser uma massa.
E eu vou me inspirar em uma massa mais francesa, mais italiana, ou às vezes vou fazer um arroz, feijão, uma abóbora refogada e uma carne picada, sei lá, um refogado de carne também. Cada receita dessa entra no mood, não entra? Certo. Então, por exemplo, eu vou fazer um arroz e feijão, uma receita que lembra minha avó, lembra minha família, uma coisa mais caseira. Na minha cabeça, as ervas são compactadas por isso. Por exemplo, salsinha e cebolinha me lembra uma coisa mais caseira. Tomilho me lembra uma coisa mais francesa, uma coisa mais... Cominho me lembra uma coisa mais caseira. Coentro. Coentro pra mim é uma erva de verão. Eu adoro colocar coentro numa salada, numa coisa que vai me trazer mais refrescância. Então eu coloco essas ervas dentro de um mood. Para onde eu quero levar essa receita? Eu quero levar essa receita para um lugar mais caseiro, mais sofisticado, para uma receita de verão, uma receita mais de inverno. E daí tem essas ervas que encaixam. Muito a ver com Dentro lembranças, memórias, né? Tem muito a ver com como você constrói seu paladar. Como você constrói seu paladar. Da onde veio sua criação, dos ingredientes, os temperos que a sua família, a sua mãe usava. Tem tudo a ver. Por isso que a gente cria uma cozinha muito individual. Cada um tem o seu tempero. A gente pode pegar a mesma receita, você aí de casa. Você vai produzir uma receita, ok? Você vai produzir a mesma receita que eu estou te ensinando hoje. A minha receita de hoje não vai ter o sabor da sua de amanhã e a sua de amanhã não vai ter o sabor da minha de hoje. E se você reproduzir essa receita daqui uma semana, ela não vai ter o mesmo sabor de nenhuma das duas que a gente produziu antes. Porque a cozinha é algo vivo. A cozinha é algo que influencia o que você está sentindo, o que você está vivendo, os ingredientes que cada dia vão ter um sabor, porque é o que a natureza oferece. O nosso papel é garantir a qualidade técnica. Isso tem que ter. A técnica, a espessura, a textura, o aroma do que você está propondo, a combinação dos sabores, a gente tem que garantir. Mas a essência é algo que a vivência vai trazendo e é o que a gente volta lá no início dessa aula. Eu não quero te ensinar receita, eu quero dividir a minha vivência com você. Eu acho que é aí que está o segredo daquela receita que você come e fala, meu, isso daqui é excepcional, isso daqui é muito bom, vale muito a pena. Eu vou picar bem esse cheiro verde, na verdade vou colocar só a salsinha aqui dentro. Só por rebeldia, porque geralmente cogumelo, principalmente em restaurante oriental, vai sempre com cebolinha, né? Não, eu vou colocar salsinha por rebeldia para trazer essa... Mas caberia uma cebolinha também em casa. Caberia super. É literalmente rebeldia, irmão. Todo mundo usa cebolinha com cogumelo, eu vou usar uma salsinha. Eu sei que vai dar bom e a gente vai fazer diferente. Mas você poderia colocar aqui, se você quer deixar essa receita um pouco mais sofisticada, no caso, eu quero levar essa receita para um outro nível, dar um toque um pouco mais de alta gastronomia nessa receita. Bom, ao invés da salsinha, eu tô no vídeo aqui? Tá bom? Ao invés da salsinha, você pode colocar o tomilho, que dá muito certo, como a gente falou. Ou uma sálvia. E aí, o que você pode fazer se você quer levar ainda o sabor disso daqui? Um pouco de vinho branco, um pouco de conhaque nesse cogumelo, ficaria perfeito. Mas não posso acrescentar água, eu sei. Joga e depois deixa secar. Porque daí a água evapora e fica só o sabor do cogumelo. Já leva isso daqui para um outro nível. Bom, eu quero, ao contrário, eu estou usando o cogumelo, mas eu quero dar um toque de uma receita sofisticada, mas um pouco caseira. Essa ideia da gema molinha me lembra muito uma coisa muito brasileira, muito Minas. Então eu vou colocar uma salsinha aqui e vou terminar com um limãozinho que hoje vai ser siciliano. Mas se você aí na sua região tiver um limão cravo, um limão rosa, não troca pelo internacional, tá? Usa o cravo que fica delicioso. O limão vinagre que a gente está acostumado. Vou dar uma refogada aqui e vou deixar esse cogumelo soltar a água e depois essa água evaporar. Vou deixar ele dar uma secada. Daí a gente vai finalizar ele com o cream cheese, que é para trazer um pouco de cremosidade. Mas pode ser o requeijão cremoso que você tiver na sua região, fique tranquilo. Só vou guardar essas coisas aqui e pegar a minha massa. Poderia usar catupiry. Catupiry super. Também, né? Super. Aqui a gente vai ter, na minha ideia, 3 bases de recheio, ok? Ou queijo,
E quando a gente fala em queijo, um queijo cremoso, um catupiry, um cream cheese, um gorgonzola pode trazer queijo, ou a base de bechamel, um bechamel com alguma coisa, um bechamel com brócolis, tipo, pica bem o brócolis, mistura com bechamel, creme de brócolis delicioso ia ficar. Daí pode até colocar um creme de brócolis com bacon mais o ovo. Nossa. Bom. Como que eu não pensei nisso antes? Nem agora. Legal também. Legal. Maravilhoso, mas o bechamel traz essa coisa, o amido traz um pouco mais. Ou a base de um purê. A gente pode fazer um purê de mandioquinha para colocar como recheio disso, um purê de abóbora com um alho frito, alguma coisa assim, e mais o ovo, desde que esse purê seja bem sequinho. Faz o purê, em vez de você cozinhar a abóbora, mandioquinha, ou seja lá o que for, na água, assa. Porque você não está agregando água no seu recheio, você está retirando água. Fica um purê mais sequinho, perfeito para rechear massas frescas, ok? Mas eu acho que a opção do cogumelo é, delicinha. Mas sabe o que eu faria também, eu quero fazer ainda? Uma versão ultra brasileira desse ravioli. Como? Eu quero colocar esse ravioli com a caminha de couve frita com bacon, um ovinho, e daí um molho de limãozinho com cachaça. Eu acho que ia dar um toque brasileirinho nessa receita. Se você copiar o que eu tô falando antes de eu fazer, porque eu não testei. Se você copiar, manda foto pra mim pra eu saber se valeu a pena. Mas imagina só essa receita assim. Diferente, hein? Pô, ia ficar sensacional. E o legal da gastronomia é isso, né? O legal da gastronomia, irmão, é que hoje você faz, amanhã você encontrou outras 10 formas diferentes de fazer. Ontem eu tava, gente, aliás, ótimo, vamos fugir um pouco desse tema e deixar um pouco mais leve aqui. Vou começar a abrir a minha massa, tá? Eu vou, antes de eu entrar nesse tema, eu vou abrir a minha massa com rolo. Por quê? Porque se existe uma desculpa é que massa dá trabalho. E eu já disse que eu quero quebrar essa ideia aqui de massa dando trabalho. Eu quero mostrar pra você que é fácil de fazer e nada mais difícil na teoria do que abrir com o rolo. Então eu vou abrir essa massa com o rolo que você vai ver que é muito tranquilo, muito simples. Enquanto o meu recheio seca, eu vou abrir a minha massa, vou começar a ferver a minha água, porque a gente começa aqui a caminhar quase que pro final dessa receita. Mas eu tava assistindo ontem, cadê a massa aqui? Tava assistindo ontem um documentário sobre o Vietnã. Um cara que passou uma semana no Vietnã e ele começou a mostrar a gastronomia de lá, alguns lugares. Gente, pô, que incrível! Como é legal você saber que depois de tantos anos cozinhando, tantos anos na área, e eu nem tenho tantos assim, eu tenho 12 anos de profissão, 10 anos, 12 anos contando com a faculdade, 10 anos ao total, mas como você vê que quanto mais você conhece, menos você sabe de gastronomia. É sensacional a forma, quantas formas diferentes tem das pessoas conhecerem, comerem produtos, sabe? Eu acho que é isso o que me faz com que eu me apaixone pela gastronomia. Eu nunca vi o mesmo dia todas as vezes. Não, você vê aqui no Brasil mesmo, muda muito de região para região. Você vai pro norte, vai pro sul, você já tem gastronomias completamente diferentes, né? Bom, para abrir, vocês estão vendo que minha massa ficou um pouquinho craqueladinha aqui? O que é isso? Isso daqui é uma massa que começou a secar. Por mais que eu embrulhei no papel, no paninho de prato, ainda assim ela deu uma secadinha do lado de fora. É isso que a gente quer evitar, ok? Então embrulha no papel filme, embrulha melhor do que eu embrulhei. Se acontecer isso, tá tudo certo. Aliás, essas aulas são ótimas para isso. Não chegou a secar demais. Vocês vão ver que ela ainda assim vai ficar lisinha. E para abrir eu faço o quê? Do meio para frente, do meio para trás, em todas as direções. Eu acho que eu vou até dividir um pouco essa massa, porque eu fiz ela um pouco a mais. Vamos ver. Vou dividir aqui. Essa aqui eu continuo a abrir depois, porque senão aqui eu não vou conseguir. Meu cogumelo está quase secando. Vou deixar ele secar mais um pouquinho. Quando eu não estiver mais ouvindo esse barulhinho de água chiando aqui embaixinho, eu vou desligar e a gente continua. Aqui eu continuo a abrir e essa massa ficou tão amarelinha
Muito bem. E Lucas, como que eu sei o ponto de esticar a massa? Até onde tá bom? Até onde precisa esticar? Bom, não tem como eu falar para você, abre ela com 2 milímetros, com 3 milímetros, com 4 milímetros, isso é muito individual. Vai do tamanho que você gosta, que a espessura que você deseja, ou que seu prato precisa. Se a gente vai fazer uma massa recheada, geralmente ela fica um pouquinho mais grossa do que a gente necessita para segurar esse recheio. Então, é muito subjetivo. O que a gente tem que pensar é que essa massa, depois de cozida, ela incha, porque ela absorve água, ela vai inchar. Então, se você deixou ela na espessura X, ela vai ficar numa espessura X ao quadrado. Ela vai dobrar aproximadamente de espessura. Então, toma cuidado com isso. Sempre leve em conta que eu vou abrir ela um pouco mais fina do que eu quero ela como resultado final. Porque depois de cozida, ela incha um pouco. Daí, quem vai determinar a espessura é você. Dentro do que o seu prato almeja, precisa de espessura, ou que você tá a fim de servir para os seus clientes. A minha tá, ó, praticamente no ponto aqui. Não quero deixar ela muito fina, porque a gente vai rechear ela. Ela tá amarelinha, linda. Meu recheio. Tá ótimo. Deixa eu desligar aqui. Este. Vou colocar aqui salzinho e pimenta. Eu já coloquei sal e pimenta aqui? Não. Um vinho pra mim. Opa! Vocês não estão entendendo o nível de calor que tá nessa cozinha hoje. Demais. Nem o topete tá aguentando. Tem 3 quilos de gel aqui, tem um monte de coisa pra segurar. Sabe, pimenta, tem cream cheese aqui? Tem. Vou colocar cream cheese aqui dentro agora para trazer essa textura que a gente quer de creme. E daí é uma covardia com os meninos, porque eu sei que eles já amam cogumelo. Ai. Não é a primeira vez que a gente grava essa receita, a gente já gravou essa receita outras vezes. E da última vez quase não sobrou recheio para produzir a massa. Muito bem. Coloquei esse cream cheese só para trazer essa liga e não deixar esse cogumelo todo soltinho. Esse creminho é que é importante. Se você não quiser produzir recheio nenhum, quiser fazer só com requeijão, só com catupiry, pode fazer, faz só com ele, não precisa colocar nada mais também. Um queijo cremoso vai ser o suficiente para o seu recheio. Deixa eu ver como é que tá isso. Tá bom? Tá bom? Uhum. Ficou bom? É mesmo? Meu Deus! Nossa, sensacional! Faltou nada, não? Tá bom? Não, tá muito bom. Vocês acreditam em mim? Ah, Obviamente. queria ver. Eu tô duvidando. Vai. Ah, obrigado. Obrigado, tá? Só porque eu tô muito bonzinho hoje. Posso? Vai. Nossa, Né? Nossa, perfeito, tá perfeito. Não erra nunca. eu tô usando um cortador aqui de raviolone. Isso daqui, na real, é a tampa do açucareiro da minha avó. E eu acho que essa tampa tem o tamanho perfeito pra gente produzir esse ravioli recheado de gema. Mas se você não tiver uma tampa de açucareiro igual a minha, você pode usar um copo, você pode usar uma régua de escola, você pode usar um cortador específico. Existe cortador, tá? Redondo. Desse tamanho igual a esse daqui, existe para você comprar. Eu tô falando caso você não tenha. Daí você usa essas outras coisas, mas existe, tá? Eu não tô falando... A impressão que dá é que, meu Deus, precisa usar isso porque não tem no mercado. Não tem no mercado. Mas é que eu sou um cara com uma essência um pouco mais
como é que eu vou dizer? Eu adoro fazer as coisas na mão, eu adoro voltar à essência de como a minha avó cozinhava, de como as pessoas cozinhavam, sabe? Se eu posso fazer na mão, se eu posso fazer da forma mais tradicional possível, eu vou optar por essa forma, pode ter certeza. E menos preso a quantidades, mais livre para fazer o que eu acho que vai combinar. Quer me matar? A pessoa fala assim, mas quanto põe de salsinha? Põe o quanto você achar que é bom. Põe um pouco, experimenta. Se não tiver do seu gosto, põe um pouco mais, experimenta. Não precisa ser do meu jeito. O que você precisa entender é por que o recheio tem que ser assim? Por que a quantidade da massa tem que ser daquela forma? Ó, usando um recheio mais cremoso, você já sabe que você não vai poder rechear com molho de tomate. Você sabe que tem que ser cremoso. Sendo cremoso, daí pode ser o cremoso que você quiser. Pode ser o cremoso com bacon, pode ser o cremoso com curry, pode ser o cremoso que a sua mente te levar. O que eu quero te ensinar é o porquê que a gente faz. A gente faz assim. E daí para onde isso vai te levar, eu quero acompanhar para saber o que você vai criar, ok? Vou colocar aqui. Vamos quebrar os ovos, vamos fechar isso. Vocês vão ver que é fácil. Irmão, existe alguma forma de eu conseguir um potinho com água? Aqui, ó. Só um pouquinho disso, por favor. Me acompanha agora? Vou colocar. Ótimo. Tá ótimo. Só um pouquinho preciso mesmo. Na massa, meu Deus do céu. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma colher, vou pegar essa colher aqui. Dá uma olhadinha, tá pegando bem aqui pra mim? Confere só. Tá? Então fechou. Ó, vou colocar o recheio do meu cogumelo aqui no centro. E no meio dele eu vou fazer uma coroa, um buraquinho, pra poder comportar a minha gema. Vocês estão entendendo? Tem que fazer uma coroinha que a gema vai entrar aqui dentro, ó. Esse é o intuito. Para que a gema não fique solta, vou fazer nos 3. Ela que vai segurar, esse creminho que vai segurar a minha gema no centro. Por isso que eu falei que ele tem que ser cremoso, ele não pode ser líquido, senão ele não vai ter essa estrutura para segurar a gema aqui no centrinho. Vou separar as gemas. E daí, quem me conhece já deve estar falando assim, quantas gemas o Lucas vai quebrar? Porque eu sou uma pessoa estabanada. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Lucas, meu sobrenome é Desastre. Estamos indo bem até agora. Não é? Eu não derrubei nada até agora, mas a taça tá aqui no cantinho, vocês viram? Porque normalmente eu derrubo o vinho, eu derrubo a farinha, eu derrubo o ovo, eu derrubo tudo que tá à minha volta, derrubo o molho. Não comemora agora antes da hora. Eu caio, eu me machuco. Esse sou eu. Naturalmente. Ó, outra parte importante aqui é tente deixar essa gema aqui bem sequinha, com o mínimo de água possível. De água não, de clara. Porque essa clara vai esparramar. Dá uma olhadinha aqui em volta, ó, tá vendo? Tinha um pouquinho de clara, não sei se vocês estão conseguindo ver, deu uma meladinha, não tem problema. A clara tem uma propriedade muito importante pra gente na gastronomia, que ela é aglutinante, ou seja, a gente usa a clara como cola também. Eu pedi pro Nick pegar água, mas eu poderia muito bem usar a clara do ovo para poder colar o meu ravioli. Aliás, até melhor, a clara é uma cola muito importante dentro da gastronomia. Inclusive a gente usa a clara para colar pasta americana de bolo, tantas outras coisas. Mas ela em excesso, se ela molhar demais a massa, o que vai acontecer é que essa massa não vai colar. Ao invés de colar, ela vai fazer o caminho oposto. A gente tem que usar uma quantidade ideal, que é com a clara dar uma umedecida nessa massinha só. Vou tirar uma outra parte pra gente cobrir o nosso ravioli. Muito bem. Esse daqui eu acho que ele já vai abrir porque encharcou demais. E se abrir eu vou mostrar pra você, porque aqui a gente gosta de fazer
realidade. Vou usar aqui. Olha, essa gema aqui estourou, viu? Estourou. Sabia que eu ia estourar. Não é nem novidade. Da última vez eu fiz acho que uns 4. Foi. Estourou 2. E se estourar? Ridículo. Se estourar, a gente pode... Eu acho que, por exemplo, nesse caso aqui, a gente consegue, por exemplo, isolar uma parte e manter o centro da gema. Se a gema se manter aqui no centrinho do cogumelo, a maior parte, ótimo, não tem problema. O problema é se ela vazar inteira. Daí a gente pode até tirar com uma colherzinha e colocar uma gema nova. Agora imagina, é lógico que esse daqui, gente, não é uma receita para você congelar, né? Não tem como a gente congelar uma gema inteira dentro do ravioli. Para esses recheios de congelamento, eu tenho outras dicas para você. Não vai ser esta dica aqui. Essa dica aqui, esse ravioli aqui é aquele que a gente chama de ravioli com elemento wow. O que é o elemento wow? O elemento wow é a hora que você serve, a hora que você apresenta, que a pessoa faz wow. A ideia é essa, básica. Sempre que eu preciso de uma receita, um elemento wow, eu jogo esse ravioli, porque ninguém nunca imagina que a hora que vai cortar o ravioli, vai escorrer uma gema lá de dentro. Então não é uma receita perfeita para você acondicionar, para você congelar, mas para você servir no seu restaurante, para você servir para sua família, para os seus amigos, eu acho que é uma receita ideal. É aquele jantar de aniversário de casamento, sei lá, aqueles amigos que você quer impressionar. É a receita ideal para você produzir. Ó, essa gema até escorreu, vocês estão vendo? Ela até escorreu, eu peguei o cogumelo aqui, ó, fiz uma barreirinha para ela não continuar escorrendo. Vou tirar um pouco do excesso da umidade aqui e vou fechar o nosso ravioli. Eu tava olhando aqui, é original da Sicília, a ravioli. Então, na Da Itália, Sicília? Na Eu Itália... peguei uma enchente na Sicília uma vez, você acredita? Sério? Menino, achei que eu nunca mais ia sair daquela cidade. Incrível. Aliás, eu não queria dizer nada, eu não sei quando, assim, eu vou jogar, pode até ser que vocês briguem comigo de eu falar isso, mas eu não vou jogar aqui no ar. Se você que está me assistindo é apaixonado por gastronomia, ama a Itália, ó, não queria dizer nada, mas parece que tem um projeto aí que a gente passa uma semana na Itália estudando, visitando umas vinícolas, umas fazendas que produzem azeite, enfim, parece uma viagem de uma semana focada em gastronomia, a gente volta de lá ainda com um certificado de um curso. Queria deixar no ar. Se você ficou curioso desse projeto, pode mandar uma mensagem pra gente que depois tem mais informações. Eu não sabia se eu já podia falar, mas agora eu já falei também, tá? Já falou? Já falei. Mas vale a pena. Ah, com certeza. Contei uma super dica aqui. Ó, vou fechar os meus raviolis. Agora eles estão tão molhadinhos que eu quero ver para tirar eles daqui. Vai dar certo. Porque é o seguinte, ó. Cozinhar é uma coisa, mas cozinhar na frente da câmera é muito diferente, tá? Porque se existe uma coisa para dar errado, vai dar errado na frente da câmera. Exatamente assim que acontece. É isso que você não derrubou nada? Então, eu não sei que milagre que aconteceu. Eu vou te pedir um favor. Você dá uma... Geralzinho? Geral, só nessa panela aqui pra mim. Sim. Vou colocar o resto do nosso recheio aqui. Eu vou fazer nessa mesma panela o nosso molhinho de manteiga. Deixa eu tirar aqui. Nosso ravioli de gema, lindo. Fofura. Deixa eu colocar ele na farinha muito bem, para não colar. Mais um. Soltar o último. Olha, eu vou te falar, essa receita aqui é uma das minhas queridinhas. A menininha dos olhos azuis.
Não, tem muitas. Vocês já sabem, hoje em dia você sabe que tem muitas, mas essa daqui eu acho que é uma das especiais, você não acha? Eu acho que essa daqui é uma daquelas que a gente sempre faz e a gente ama. Vou dar uma lavadinha na minha mão. Maravilhoso. Ó, Que coisa linda. o meu molho vai ser muito simples, tá? Nosso molho vai ser um molho à base de manteiga. Quase que eu lembrei a massa. Quase que eu usei a massa. Tá tudo bem. Meu molho vai ser um molho à base de manteiga. O que tá pitando aqui? Ah, acho que tá um pouco molhado. Nosso molho vai ser um molho à base de manteiga e limão siciliano. Por quê? Eu não acho que tenha que ter um molho muito rebuscado, com muitos sabores, quando a gente está falando de uma massa tão bacana, tão simples, que é uma massa de cogumelos, que não tem um sabor que rouba a sua boca. A gema também não tem um sabor que rouba a sua boca. Então eu quero um molho um pouco mais básico. Mas Okay? o limão é ácido, né? Limão é ácido, mas daí vai dar aquele... Já que a gente tem tudo tão simples, o limão vai dar aquele... um azedinho extra, sabe? Assim, o único que vai roubar um pouquinho mais de sabor. E tem umas combinações assim, ácido... Uau! Vou explicar pra você que não pode ter nada escondido aqui. Existem umas perguntas que a gente já acordou chavão. Padrão, que era pra ser feita, entendeu? Agora é a deixa pra eu falar o quê? Sobre combinações de sabor. Entendeu? Vocês entenderam? Eu gosto. O nome disso daqui dentro da comunicação é escada. Vai aprendendo junto comigo. O Nick já deu a escada pra o quê? Pra eu subir e trazer a informação pra você. Exato. Como que a gente mistura? Mas isso é importante. A gente combinou de falar sobre isso porque eu acho que isso é muito legal. Quando a gente fala em criatividade, nem sempre é você deixar a sua criatividade livre ao léu, te levando para qualquer lugar e você misturando um monte de bagunça. Às vezes algumas misturas que a gente nem imagina dar certo, sim. Uma das receitas mais famosas do mundo é foie gras com chocolate. Foie gras, para quem não sabe, é fígado de ganso. Fígado de ganso à base bem engordurado, amarelado, clássico da cozinha francesa. E uma das suas combinações mais clássicas é com chocolate. E daí como que nasceu essa combinação? Um dia X, o confeiteiro faltou, a chefe estava na cozinha, fez uma terrine de foie gras, deixou esfriando numa bancada aqui em cima enquanto ela batia uma calda de chocolate. Ela foi colocar a mão para ver se a terrine já tinha esfriado. A terrine caiu dentro da calda de chocolate. A hora que ela foi lamber os dedos, ela descobriu a sétima maravilha do mundo do sabor. Isso acontece sempre? Não. Qual que é a forma mais comum da gente saber se o sabor dá certo? Mistura. Faz o que a gente conhece de cozinha experimental. Vai para a cozinha e mistura. Mistura esse ingrediente com aquele, põe os dois na boca e você vai saber se deu bom. Mas para você não ter experiências desagradáveis no paladar, existem algumas regrinhas básicas que a gente segue, que é o seguinte. Existem 3 formas da gente combinar sabores. Se você vai criar a sua receita, presta atenção em mim agora. 3 formas de combinar sabores. Primeiro é o que a gente conhece exatamente por combinação. O que é combinação? É combinar sabores iguais. Então vamos lá, eu não preciso pensar muito para saber que doce com doce dá bom, né? Salgado com salgado, azedo com azedo, ácido com ácido, chocolate com chocolate dá bom, né? Doce de leite com chocolate dá bom, são 2 doces. Salgado com salgado dá bom. Vou fazer uma pizza de 4 queijos. Gorgonzola, parmesão, provolone, você tem sais aí, né? Queijos mais salgados aí, que não é muito bom. Então a gente não precisa criar muito aí, né? Depois nós temos as combinações por contraste. O que é contraste? O doce com o salgado com azedo, azedo com amargo, amargo com doce. E daí você misturar sabores que fazem parte de grupos de paladares diferentes, né? Graças a isso que a gente consegue comer um mousse de limão, uma torta de limão, porque o ácido com o doce vai muito bem, né? Um flan de maracujá, o ácido com o doce vai muito bem. O amargo com o doce, a gente pode produzir um tiramisu que tem café, né? O café do tiramisu vai muito bem com o açúcar que também está no tiramisu. O amargo com o doce vai bem. Então você tem combinações opostas que se misturam muito bem. E existe uma terceira combinação que dentro da cozinha a gente não usa tanto, não é tão comum usar.
A gente usa mais quando a gente vai falar de vinhos, especificamente, mas existe a combinação por corte, que são sabores que entre si se anulam. Bom, você não tá vendo, tá fora do... Só vou dar um corte aqui. Você não tá vendo, tá fora do vídeo, mas aqui no cantinho, ó, tem uma panela fervendo com água pra gente cozinhar os nossos raviolis. Essa panela está com água em abundância. Para cada 100 gramas de massa, aproximadamente 1 litro de água. E ela já está fervendo, ela já está em ebulição. E agora eu vou colocar o sal. Se você também me acompanha, não é segredo para você, das dicas que eu dou na hora de cozinhar a massa. Além da água estar em abundância, a água tem que estar bem salgadinha. Quase aí próximo do sabor de uma água do mar. Bem salgadinha mesmo. Esse sal, além de temperar a massa, vai impedir que o amido se solte, deixando essa massa coladinha. E nunca, sob hipótese alguma, nem sob jura, com uma arma na sua cabeça, você vai jurar pra mim que você nunca vai colocar óleo nessa massa. Ok? Esse óleo vai criar uma... Você põe? Eu também. Esse óleo cria uma camada, besunta essa massa, cria uma camada de impermeabilização quase dessa massa e molho nenhum vai colar na sua massa. Você vai ter uma massa sem sabor. Óleo, jamais. Uma massa quente, com sal. O sal só entra depois que a água ferveu, porque o sal muda a densidade da água, uma água salgada demora mais para ferver, gasta mais gás. Então deixa ela ferver, depois você coloca o sal e óleo, jamais. Essa minha maravilha aqui, ó, vai cozinhar ali por aproximadamente, ela tem que ficar cozinhando 5 minutos. Como eu vou terminar ela no molho de manteiga, então ela vai ficar lá 3 minutinhos. A partir de agora, você não vai desgrudar a atenção dessa tela, porque eu vou dar um show de uma massa cozinhando, mais finalizando, mais um prato pronto, e a gente vai direto pro final dessa aula para você ver o resultado disso, ok? Minha massa vai entrar aqui. E Lucas, e como eu sei que a massa tá al dente, cara? Você sabe que a massa tá al dente? Bom, massas frescas levam de 3 a 4 minutos para cozer, ok? Uma água. Mas a melhor forma de você experimentar, como a gente já disse, a própria farinha pode mudar a textura da nossa massa, certo? Então, a melhor forma é, vai experimentando. Vai, tira um pedacinho, experimenta, vê como é que tá, para você garantir a qualidade do que está sendo servido. Tem um ralador aqui? Tem. Manteiga na panela, coloquei um pouquinho de azeite, como vocês viram, porque é de praxe. Vou colocar aqui raspinhas do meu limão siciliano. Cuidado, porque o que pode entrar aqui é só a parte amarelinha do limão. Se entrar a parte branquinha, amarga, não fica bom. Só a casca. Só a casquinha aqui. Só aquela parte deliciosa amarelinha que vai dar um aroma delicioso já presente. E daí você vai ter um molho super legal, diferente, que você fez só com manteiga e limão. Não precisa nem de muito segredo. Muito bem. Vou cortar esse limão na metade. Vou usar a água dele agora. Vou segurar bem o cogumelo. Segura bem o caroço. Moça, quer passar um pano aqui nessa bancada pra mim? Passo. E eu acho esse molho, gente, um dos mais chavões clássicos pra se fazer, sabe? Assim, quando você quer surpreender, fazer algo diferente, faz isso. Um molhinho, uma manteiga com limão siciliano, que você não precisa muito. Além disso daqui, é o suficiente para você. Eu vou tirar esses cogumelos agora. Eu tô com cogumelo na cabeça. Eu vou tirar esse ravioli agora. E eu vou finalizar ele aqui na nossa manteiguinha. Nossa! Só esse cheirinho já tá incrível. Tá demais. Só esse cheirinho já tá ansioso. excepcional. Maravilhoso. Bom. E a produção aí tá... Tá devagar. Tá devagar. Produção devagar. Ó. Deixa eu pôr pra cá. Esse daqui tem aí. Vou montar e finalizar esse prato pra gente. Pega a salsinha pra mim, irmão, por favor.
Vou finalizar esse prato pra gente, só vou dar uma passadinha de pano aqui. Muito bem. Cadê A salsinha. Tá dentro da geladeira, por favor. Minha manteiga já tá com esse limãozinho. Você pode até produzir... Obrigado, irmão. Você pode até produzir uma manteiga de limão siciliano. Você não precisaria nem colocar limão siciliano nessa manteiga. E dá pra gente fazer uma manteiga de limão siciliano que fica deliciosa. Aliás, é um dos projetos nossos aqui, eu começar a tirar uns segredos que eu tenho guardado dentro da minha geladeira para dividir com vocês. Vou cortar uma salsinha, mas aqui nessa manteiga com limãozinho, deixa eu aumentar um pouco o fogo, vou jogar o meu ravioli. E a gente vai fazer assim, ó. Vocês já ouviram o termo nadar? 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 Dentro da cozinha a gente fala assim, hoje eu nadei. Não. Já ouviu, não? Não. Nadar quer dizer que você correu e você estava sempre atrasado. Não foi um serviço tranquilo. Passei o dia nadando. Não tô nadando ainda, tá? Não tô nadando ainda. Ó, minha manteiguinha tá aqui. O que eu tenho que tomar cuidado é pra gente não queimar a casquinha de limão que a gente jogou. Porque essa casquinha de limão pode ficar amarga. Vou temperar essa manteiga com salzinho e pimenta. Ela já vai trazer esse saborzinho pra nossa receita. Vou aumentar um pouco essa manteiga. Molho de manteiga, muito bem. Enquanto essa manteiga derrete, eu vou picar uma salsinha que vai ser jogada em cima do nosso ravioli. Porque esse ravioli vem para essa manteiga agora. Aliás, manteiga é sempre... Manteiga não, gordura no seu geral é sempre um fator bastante importante, bacana para realçar as notas do prato. A gordura ela é uma ótima condutora de sabor. Então ela vai te ajudar muitíssimo a deixar os sabores do seu prato mais interessantes. Sempre pense na gordura que você vai usar. Pode ser a gordura animal ou vegetal. E a gente não está falando, lógico que hoje eu estou falando num prato com bastante gordura porque tem uma massa inteira à base de bacon. Mas a gente... A base de bacon. A base de bacon, porque eu pensei no bacon. Mas nem sempre precisa ser tanta gordura assim. Mas a gordura é muito importante na hora que você for construir o sabor do seu prato. Que ela vai ajudar muito na percepção desse sabor no seu geral. Vou só deixar aquecer um pouquinho esse ravioli no meio da minha massa. Por isso que quando a gente tá com fome, a gente quer algo gorduroso, né? Ah, garoto. Por isso que quando você tá com fome, você pensa no X-Bacon egg. Ninguém quer comer uma salada, né? Você nunca pensa você nunca tá com fome e pensa numa saladinha de alface, né? É exatamente por isso. A gordura ela é condutor de sabor. Então, se você sente o sabor de uma determinada coisa sem gordura em X%, quando você tem gordura ali, você aumenta essa porcentagem de forma significativa. Porque a gordura conduz, não quer dizer que ela agrega sabor, mas ela conduz o sabor do alimento para o fundo da sua papila gustativa e você sente ela de uma forma muito mais presente, o sabor muito mais presente. Bom, picadinho uma salsinha só pra gente finalizar e fazer uma graça. Por isso pra cá. Eu não vou ficar roubando demais o seu tempo também. Eu tenho aqui uma louça de uma artesã paulista maravilhosa, Raquel, que me deu de presente. Eu quero agradecer a ela esse presente lindo. Vou colocar aqui os meus raviolis. Nossa. Olha isso. Ah, gente, sério, não tem como, primeiro lugar, não tem como isso aqui ficar ruim, né? Deixa eu pegar uma colher aqui. Ó. Alguém já prepara o celular pra gente tirar uma foto? Que a gente vai tirar uma foto ainda em live. Vou pegar um pouquinho da raspinha do limão, porque eu acho que essa raspinha aqui faz toda a diferença. Dá uma olhada nessa beleza. Água na boca. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vou colocar uma salsinha aqui em cima. Acho que vai só dar aquele charmezão.
Lindo. Vou pra cá. Falta um grande finale aí. Calma aí. Cadê? Parmesão? Olha, não seria uma boa massa sem um bom parmesão, né? Eu tô todo enrolado no fio aqui, vocês viram? Ó. Se você aí em casa não tá babando agora, eu acho que eu nem confio em você, amor. O ser humano que estiver olhando essa cena e não estiver babando, não é nem porque eu fiz, não. É por uma questão de lógica humana. Qual é a probabilidade disso daqui não dar certo, isso daqui não estar delicioso? Eu vou até colocar uma gracinha aí em cima, entendeu? Deixa eu achar um minutinho. Aqui. Vou pegar uma ervinha aqui assim, ó. Nossa. Lindo. Lindo. Vamos cortar isso aqui pra ver como é que tá internamente? Pelo amor de Deus. Por favor. Quer filmar? Você vai acompanhar de perto, porque eu vou colocar aí pra você essa cena aqui dele cortando bem pertinho, ó. Na hora que você falar que pode. Pode? Pode? Pode. Não, já estourou já. Olha isso. Olha essa gema aqui. Pai. Nossa. Meu Deus do céu. Lindo. Vamos fazer assim? Tira uma foto aqui perto também. Eu acho que é válido. Enquanto o Nick vai tirar uma foto desse prato aqui escorrendo, aqui tá bom, meu irmão? Tá? Eu quero, em primeiro lugar, lógico, agradecer você por ter ficado. Quanto tempo tem de aula já? 1h32. 1h30 ouvindo eu falar, dividindo com você os meus conhecimentos e as minhas bobagens, porque aqui também o que sai de uma vez. Mas agradecer esse momento que a gente passou aqui na cozinha. A ideia dessa aula aqui é poder mostrar para você que não dá muito trabalho produzir uma massa. Eu fiz uma massa na sua frente, eu não editei esse vídeo, eu não cortei parte nenhuma, você viu todos os passos a passos, você viu cada minuto da preparação dessa receita. Uma receita muito bacana, uma receita diferente, uma receita gostosa, onde você viu que não tem segredo. Na verdade, os segredos que tem, eu tô pronto e disposto a dividir com você. Esse prato tá lindo, tá maravilhoso, e eu também não vou degustar ele sozinho, eu vou chamar esses dois parceiros de vida pra gente dividir junto, mas eu vou começar antes deles. Calma aí. Vou pegar até essa geminha aqui, ó. Deixa eu pegar, né? Posso? Vai. Nossa. Nossa. Que delícia. Esse pedacinho aqui. Nossa, sensacional. Nossa, bom demais. Será que esse daqui já não tá escolhendo também? Vamos ver. Garoto, olha isso. É o seguinte. Aprovado? Aprovado? É de vocês, dá pra lá. Por favor. E a gente finaliza assim, presta atenção, ó. Tem mais uma coisa. Duas coisas, na verdade. Em primeiro lugar, como vou reiterar aqui o meu agradecimento de você ter passado esse tempo comigo. Eu espero que tenha sido vantajoso, eu espero que tenha te ajudado nessa aula, mas a gente sabe que o tema de massas frescas é um tema muito complexo, na verdade é muito profundo. A gente mostrou, a gente executou uma massa, te dei dicas de algumas massas integrais, algumas outras massas diferentes, mas existem muito mais massas. Existem massas coloridas com beterraba, com espinafre, existem combinações, existem formatos, a gente pode fazer espaguete, talharinho, a gente pode fazer ravioli, a gente pode fazer lasanha, a gente pode fazer rondelli, existem recheios, existem molhos, existe um mundo para você conhecer e desbravar. Meu segundo convite, primeiro foi para você participar dessa aula, o segundo convite é para você desbravar esse mundo de massas junto comigo. E para isso, eu já fui abrindo caminho. Eu preparei um curso inteiro
de massas e de molhos italianos, com algumas criações brasileiras, algumas receitas diferentes, mas enfim, um curso que vai desde as massas mais simples até as massas mais complexas, que você vai ter um leque de molhos e um leque de variedades, de caminhos para você usar a sua criatividade. Bom, existem receitas aí onde eu pego produtos brasileiros, existem receitas que eu dou um toque mais gastronômico usando pera, gorgonzola, enfim, é um curso que a gente se dedicou muito. Não falo só por mim, mas eu falo por esses dois que estão aí atrás também. A gente trabalhou exaustivamente para você ter um curso de qualidade, um curso bacana, bonito, um curso gostoso de se assistir e um curso que realmente pode melhorar desde o seu jantar para sua família, para o seu marido, como a gente falou, o enriquecer a mesa das pessoas para quem você cozinha, até o seu cliente, o seu restaurante, enfim, aumentar o seu leque de conhecimento para a sua carreira profissional, te dar dicas de acondicionamento, de vendas, enfim. É um curso onde eu disponho para você todo o meu conhecimento. Lucas, como que eu participo desse curso? Então é o seguinte, a partir de amanhã, na verdade acho que amanhã esse curso está aberto para você comprar. Por quanto tempo? Tempo limitado, ok? Então toma cuidado, porque depois eu não sei quando que a gente vai lançar esse curso de novo. A ideia é como é que eu quero ver se você entende o que eu vou te falar. A minha ideia não é mudar o mundo. A minha ideia é que as pessoas que acreditam em mim, se eu mudar a vida delas profissionalmente, se eu agregar na vida delas, eu já vou estar muito contente. Pode ser você, pode ser 50 pessoas ou 500 mil, mas eu não tenho grandes ambições, então aproveita. Ok? Não espera para amanhã. Esse curso está muito bacana, são mais de 10 aulas, entre aula teórica, aula prática. A gente começa com massas simples, depois massas diferentes, coloridas, termina com massas recheadas. Tem muito molho italiano, tem muita troca de receitas, de ingredientes inusitados que são muito legais. Mais um e-book com todas as receitas descritivas ali, com passo a passo para você não pode perder. Eu te espero lá naquele curso. E depois você vai dizer pra mim o que você achou, se você gostou, porque eu torço, eu espero muito que vocês gostem, porque é um dos projetos que eu mais tive prazer na minha carreira de poder executar. Se você gostou dessa aula, eu preciso dizer pra você que de verdade, você não perde por esperar o que tem em todas essas outras aulas que a gente preparou pra você. Eu vou ficando por aqui. Antes de ir embora, eu sempre gosto de deixar um recado, uma lição, porque além de dividir com você o meu conhecimento técnico, eu também tenho uma obrigação de dividir com você o meu conhecimento de experiência, de vida. E daí onde eu ouvi uma frase que diz assim: a mesma água fervendo que deixa o ovo mais duro, também amolece a batata. O que isso quer dizer? Não é o ambiente que a gente vive que revela o que a gente é. A gente já tem internamente. Existem pessoas que dizem que o problema deixou a pessoa mais fria, deixou a pessoa mais rude, ou o poder, o dinheiro revelou, transformou um ser humano em um ser humano mais egoísta, mais avarento. Eu não acho isso. Eu acho que o ambiente que a gente vive só revela o que a gente tem de bom. Se você é bom, você vai ser sempre bom. Se você é ruim, você vai ser sempre ruim. Espero que não, espero que mude. Mas independente do ambiente que você estiver passando, se você que está me assistindo hoje procurou esse vídeo porque sua situação financeira está difícil e quem sabe as massas podem ser um caminho para você, se você procurou esse vídeo porque você está querendo buscar na cozinha uma saída para que você possa viver melhor e fazer coisas com mais prazer, independente da situação que você estiver passando, lembre-se que dentro de você tem coisas boas. Não deixe elas te influenciar. Na luta, no problema, na tribulação, existem aqueles que mostram os seus piores lados. Existem aqueles que se tornam heróis. E se dentro do seu problema, hoje eu conseguir ajudar 5%, então eu já estou muito feliz. 1%? Já estou contente demais. Eu agradeço sua presença aqui, eu agradeço o seu tempo, eu agradeço por você me ouvir, eu agradeço, meninos,
por esse projeto incrível e por essa aula sensacional que ficou. Eu termino aqui muito contente, mas te esperando num curso maravilhoso que eu preparei para vocês. A gente se vê lá.